bem-vindas e bem-vindos. Eu estou muito feliz aqui hoje de receber duas advogadas que fazem um trabalho espetacular na defesa dos direitos fundamentais de tantas pessoas, numa realidade que é bem diferente da realidade da maior parte dos nossos colegas da área, que só estão preocupados em ganhar dinheiro. Mas a Maria Filipa, né, e aqui representado pela Isabela e pela Nana, faz um trabalho espetacular. E é um pouco sobre esse trabalho que a gente quer falar aqui hoje, nesse episódio do Birosca News. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Nana e a Isabela por estarem aqui para poder falar sobre esse caso de, no final das contas, de intolerância religiosa, de discriminação religiosa contra pessoas praticantes de religião de matriz africana. E elas recentemente atuaram num caso, numa ação aqui no Juizado Especial de Belo Horizonte, o Juizado Especial da Fazenda Pública aqui, para conseguir um direito constitucional que é garantido a todas as religiões, que é a imunidade tributária. Então, a partir desse caso, a gente quer falar também de outros casos de intolerância religiosa que, infelizmente, acontecem nos dias de hoje. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês duas por estarem aqui e que vocês se apresentassem e falassem também um pouco sobre Maria Filipa. Pode começar, Nana. Bom, eu sou Nana Oliveira, eu sou advogada popular, criminalista, sou uma das fundadoras da Assessoria Popular Maria Filipa, que nasce inicialmente trabalhando no enfrentamento ao encarceramento de mulheres. Mas já no início a gente acaba encampando algumas ações, né, alguns outros públicos, como foi os ambulantes no Carnaval em Belo Horizonte, quando tentaram, né, vender o Carnaval de Belo Horizonte para a Ambev e só poderiam se vender produtos Ambev. Isso foi uma ação que fez parte do Maria Filipa para que pudesse vender o que quisesse vender, né? Então, a gente sempre acabou atuando em outros casos, né, em outras situações, para além do encarceramento de mulheres. Eu acho que o que resume o Maria Filipa é a defesa da liberdade, né, de forma intransigente e sem nenhum tipo de recuo. As pessoas, né, têm que ter a possibilidade de exercer de forma plena o direito de liberdade. Eu sou a Isabela, sou a outra cofundadora da Maria Filipa, advogada, me tornei advogada popular muito pelas mãos da Nana, dos nossos encontros antes do Maria Filipa existir, né? A gente questiona literalmente o direito de ir e vir em todas as nossas ações, na sua maior plenitude, né? As violências para a gente sempre faz um recorte profundo racial, acho que é importante dizer isso. A gente encampa aquelas lutas que muitas outras instituições de terceiro setor talvez não veriam problemas ou achariam que os obstáculos são tão grandes que não valham a pena de entrar, né? Também sou professora universitária e sou pesquisadora, e estou muito feliz de estar aqui hoje no Birosca News, e não posso dizer, né, que eu fui aluna e serei sempre eterna aluna do Alexandre. Isso aí a gente tem que deixar registrado, né? Eu também fui aluna, uai. Duas alunas. Duas ex-alunas. É melhor nem falar quanto tempo que isso aconteceu. No caso da Nana foi há menos tempo, mas no caso da Isabela tem bastante tempo já, inclusive, né? A gente não precisa falar em datas. Pois é. Não, mas muito bom saber que o trabalho que vocês fazem. A Nana, quando eu estava lá no mestrado, a gente sabia, né, de todo, ela influenciou, inclusive, a pesquisa dela lá. Enfim, estou muito feliz de contar com vocês. Aí eu queria, então, que vocês falassem um pouco sobre a questão da intolerância religiosa contra religiões de matriz africana no Brasil, né, e essa demonização que muitas vezes essas religiões acabam sofrendo. A gente tem no Brasil uma ideia muito... A gente tem vários mitos no Brasil. O mito da igualdade racial, da miscigenação feliz de todo mundo, né? E o mito de que nós somos um país muito tolerante com relação a todas as religiosidades. Mas, infelizmente, não é assim, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que tem que deixar assim demarcado que as intolerâncias são tantas que às vezes elas nos passam um pouco desapercebida, né? Eu sou de religião africana já há quase 17 anos,
uma mulher branca com inúmeros privilégios, frequentando a universidade. E me preparando para vir para essa conversa aqui, eu consegui lembrar de forma muito demarcada onde que eu via intolerância no meu dia a dia, fora aquelas que chegam na Maria Filipa, né? Na época do meu casamento, que não faz tanto tempo assim, eu tive que enfrentar, eu casei na Umbanda, por óbvio, a intolerância da forma mais inusitada que eu pensei, né? Que eu falei assim, gente, não é possível que as pessoas não queiram ganhar dinheiro, né? Eu tive buffet recusado para fazer a minha comida, né? A alimentação dos meus convidados. Acabou que foi um buffet nascido na origem de terreiro que assumiu isso, porque literalmente foi assim, quando estava tudo encaminhado, descobria que era uma festa de Umbanda. Ah, não posso, não tem essa data, pererê, parará. Isso foi com os buffets. Com os maquiadores foi mais interessante, porque eles dobravam o preço quando descobriam que era um casamento de Umbanda. Eu começava a negociação, muita gente perto falou assim, não fala que é de Umbanda, não. Eu falei assim, não, vamos estragar o dia do meu casamento, chegar lá e eu vou estar com uma pessoa, né, conservadora ou radicalmente contra, uma pessoa intolerante, preconceituosa, e dobravam o preço, né? Se era X, virava 2X. Mas eu acho que esse mito que também o Alexandre coloca fez parte, né, das minhas pesquisas de doutorado, pesquisar a Inquisição, e eu fiz um recorte com a feitiçaria, né, que era um crime inquisitorial. E ali já fica muito demarcado o processo de preconceito, né? Ali assim, todo o meu estudo fica perceptível que ali já no século XVIII, é um estudo feito ali em Minas, de 1700 a 1774, as mulheres negras praticantes de ritos africanos tentando toda hora se escapar das raias da igreja. Então, assim, a gente está falando aí de mais de 300 anos. Então, os mitos brasileiros exigem de a gente estudar novamente nossa própria história, né? Então, hoje, depois desse estudo que eu fiz, eu falo que essa divisão que tentaram nos colocar de Umbanda e Candomblé é literalmente uma intolerância religiosa, porque eu já nem enxergo mais a partir do que eu estudei um pouco aí para trás. Mas esses casos que têm chegado também no Maria Filipa, acho que Nana pode trazer mais, porque ela que fez o último atendimento de terreiros sofrendo ataques de pessoas extremamente preconceituosas, né, Nana? Eu sou nascida e criada em religião de matriz africana, né? A família da minha mãe é do candomblé, é minha família materna, minha família paterna é católica, mas não são católicos, vamos dizer assim, praticantes, né? Não frequentam e tem aquela frequência na igreja. Então, a minha influência religiosa sempre foi de matriz africana, nunca consegui me ver em outro lugar, e nas vezes que tentei, as coisas não faziam muito sentido para mim. São vários os subterfúgios, né, que a intolerância religiosa usa, né, para se fazer presente. E alguns, inclusive, os praticantes, né, as pessoas que professam a fé nas religiosidades de matriz africana, muitas vezes reforçam, né, quando não se assumem enquanto tal, né? Eu não sou um bandista, eu não sou candomblessista, eu sou espírita. Não, você não é espírita, né? Espírita é kardecismo, né? A gente não é espírita, a gente é do candomblé, a gente é da Umbanda, a gente é macumbeiro, né? Vamos colocar nome nas coisas. Aí tem gente, não, mas macumba é um instrumento musical, porque o prefixo ma, as pessoas ficam, né, com receio dele. Não, vamos assumir as palavras que nós usamos nas nossas ações, né? Uma vez eu ouvi, né? Eu não faria parte de uma religião que pode fazer mal aos outros. Eu pensei comigo, mais do que a Igreja Católica fez, você está de brincadeira, né? Fez estrago que só. E a gente tem observado, né? Recentemente a gente fez um atendimento de um terreiro, né? Um zelador de terreiro que estava sofrendo com a perseguição de uma vizinha, que inclusive passou a ser vizinha muito depois dele estar ali.
que ficou criando embaraços, né, para o funcionamento do terreiro, né, bloqueando a porta. Isso chegou, inclusive, a culminar numa situação em que eles foram para a delegacia e esse zelador foi tratado como se ele tivesse... Ele que chamou a polícia e, no final das contas, ele ficou sendo tratado como se ele tivesse cometido algum crime, inclusive foi colocado numa cela. E lá passou horas e horas e horas numa cela. Inclusive, né, a gente dá nome aos bois, né, na Ceflã do Alípio de Melo, que é um lugar tradicionalmente complicado mesmo, e passou muitas horas lá, né? E depois, quando ele foi tentar saber do boletim de ocorrência, do encaminhamento que tinha sido dado àquilo, ele não conseguia saber e sempre era extremamente maltratado quando chegava até lá. Isso acontece, de fato, com muita frequência, né? Os terreiros, muitas vezes, né, assumem nomes de tenda espírita, não sei o quê, fraternidade espírita, não sei o quê, justamente por medo dessa perseguição que a vizinhança muitas vezes opera contra essas casas, né? Então, assim, essas marcas, as pessoas não se reconhecem como de religião de matriz africana quando são perguntadas, né? Não assumem esse lugar. E a Assessoria Popular Maria Filipa é uma instituição fundada por 2 pessoas de religião de matriz africana, fundada por 2 macumbeiras, né? Então, toda a nossa estrutura é pautada por isso. E uma questão que é central para quem é de religiosidade de matriz africana é a fraternidade e a solidariedade, né? O cuidado um com o outro, né? Essa questão do terreiro, o terreiro é um espaço de irmandade, né? Então, somos irmãos, né? E isso faz com que a gente funcione numa outra lógica. E eu acho que isso é bastante ameaçador, né, para um sistema capitalista como o nosso, né? Você funcionar numa lógica distinta da exploração e da hierarquia pautada no dinheiro, né? Com certeza. Nossa, e eu tô chocado com esse caso que você está contando do cara denunciar a intolerância e ele ir preso. Assim, nossa senhora, é a cara do que é esse país, né? Eu tenho, por causa da comissão da OAB da diversidade, a gente tem muito contato com pessoas LGBT que são violentadas, sofrem discriminação, etc. A gente sabe bem, a minha experiência é muito dessa coisa de pessoas LGBT sofrerem violência, discriminação, não procurarem a polícia, porque é exatamente a mesma coisa. Porque quando procuram esse tipo de recepção nada amigável que recebem, né? Eu queria que vocês falassem, então, sobre a questão da imunidade tributária, que é garantida pela Constituição. Na peça de vocês, eu li a petição, li a resposta à contestação péssima que a Prefeitura fez e li a sentença. Vocês citam a Convenção Americana, né, de Direitos Humanos, o Pacto de San José, vocês citam o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e, é claro, citam a Constituição, tanto na parte da liberdade religiosa, do artigo 5º, quanto da questão da imunidade do artigo 150. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da imunidade como garantia da liberdade religiosa, essa relação, né? E o caso que vocês receberam, o caso que vocês levaram adiante aí. Eu acho importante, Bahia, a gente... essa questão da imunidade tributária para os terreiros é algo que a gente vem discutindo desde 2016, quando eu ainda era assessora parlamentar no mandato da Áurea Carolina. Só que essa discussão nunca avançou dentro do mandato, depois eu me desvinculei do mandato, a gente chegou a elaborar um projeto de lei, mas também a mentalidade que guiava essa construção também era uma mentalidade muito centrada na branquitude, assim. Então, demandando muito registro, muita estrutura, que são formas, muitas vezes, de impedir acesso a direitos e nem mesmo no mandato, com todas aquelas características, as pessoas conseguiram se desprender disso. E eu sempre tive um funcionamento muito mais vinculado aos princípios, né, à Constituição, né, eu aprendi com um professor meu de Direito Internacional Público, inclusive, na faculdade, eu nunca esqueci, né? Você enxerga toda a lupa para você enxergar qualquer norma é a Constituição. Se não coube na Constituição, está errado. E precisa ser mudado.
E então isso sempre foi um desafio, né? E quando eu saí do mandato, foi uma frustração isso não ter avançado. E aí, passada, né, alguns anos, né, o pai Fernando, né, que é pai da Bela e também me acolhe como filha, cuida de mim também, trouxe a sua situação de não estar dando conta de pagar o IPTU, né, e o risco de perder o imóvel e, por consequência, perder o terreiro, né. E aí, um dos obstáculos, né, é você demonstrar, você não ter a personalidade jurídica, que é custosa de se estabelecer, e você também ter a casa em regra do zelador e da família do zelador, que também faz parte daquele terreiro, na maioria das vezes, no mesmo espaço. E aí, se você fosse isentar somente o espaço do terreiro, você teria que fazer um desmembramento, topógrafo, engenheiro, arquiteto, o que também inviabilizaria o exercício desse direito, né? E isso, por si só, pode inviabilizar a prática da religião, porque as pessoas não vão ter condição, todas as pessoas que têm terreiro, de preencherem todos esses requisitos, e isso eu acho que é uma coisa que muitas vezes não se trata, né? A gente tem que entender que o objetivo da regulação, né, não é impedir o exercício de direito, é facilitar o exercício de direito. E às vezes eu acho que existe uma deturpação disso, principalmente quando a gente está falando de direitos que se referem às minorias políticas. Então, essa percepção, né, que está em muitos juristas, né, juízes, promotores, advogados, professores, ela precisa ser modificada, né? A gente tem várias outras questões que vão passar por isso, né? A norma utilizada como instrumento de impedir o exercício de direito e não de garantir o exercício de direito. E aí eu falei assim, não, velho, tem um direito constitucional, ele tem direito à imunidade tributária. Se a norma impede o exercício de direito, a norma tem que deixar de existir, porque ela está errada. Ela está contrariando o que o legislador constitucional pensou. Ela tinha que estar facilitando esse exercício, não fazendo o contrário. Regulamentar um direito constitucionalmente assegurado é facilitar o exercício dele, não o contrário. Exato. Né? Eu acho que a questão que vocês levantam, e eu vou deixar a Isabela falar, acho que é a questão de que a Constituição garante a liberdade religiosa e ela garante a imunidade tributária. Qualquer regulamentação que, de alguma forma, queira impedir ou embargar esse tipo de coisa, não pode, é inconstitucional, e, inclusive, uma ideia muito doida, né, que pressupõe a má-fé, né, eu quero falar dessa questão da má-fé depois, mais para frente, por causa de algumas manifestações que houve em torno disso, mas vamos lá, Isabela. E eu acho que o debate vai se aprofundando, porque a regulamentação imposta é um olhar totalmente cristão, né? É um olhar para as religiões que são consideradas religião. Porque o Estado, na hora que coloca todo esse processo, né? O processo primeiro de colocar uma barreira para os terreiros, sem dúvida nenhuma, é constituir por si só uma associação. E eu acho que o êxito dessa nossa ação, além do ineditismo da Nana virar e falar assim, vamos peitar essa questão do CNPJ, eu confesso que no começo eu falei assim, isso é demais, mas vamos, né? Eu embarco nas doideiras, bom é isso. E aí eu falei assim, a dificuldade vai ser fazer um letramento racial religioso para esse magistrado não me pagar de desconhecido, ignorante, porque nem doido cabe nesse argumento. Então, a gente fez um esforço, né? Primeiro, assim, essa ação foi sendo germinada. Eu e Nana tentamos explicar o terreiro inteiro na ação, e eu, ainda que frequente há muitos anos, e Nana também, a gente não tem a propriedade de narrar o terreiro como um zelador de santo, que é o meu pai Fernando, teria. Então, aí a gente esperou um momento que a gente conseguiu ter suspiro, ele sentou do meu lado e a gente aprimorou um letramento, né? A petição inicial, acho que ela se torna um tanto quanto desnorteadora para a própria prefeitura, que a gente faz aquele papel que a prefeitura e o Estado deveria ter, conhecer uma religião de matriz africana
uma minoria. Então, acho que esse é um primeiro elemento, né, que a gente enfrentou, muito bem enfrentado, que, inclusive, a equiparação, a gente fez uma equiparação que Nana já tinha suscitado e a gente escreveu na peça, que tal qual o padre mora na sacristia, do lado da igreja, o pai de santo também mora no terreiro. E nós explicamos o beabá, por que um pai de santo precisa morar no terreiro. A igreja não é cuidada todos os dias, o terreiro também é cuidado todos os dias. Tem vela, tem os cuidados, tem os insumos, tem as oferendas e tudo isso. E a outra questão que a gente teve que enfrentar é a onerosidade financeira. Eu não estou falando, né? Não tem como eu colocar na mesma balança religiões que não são monoteístas, que não tem um núcleo fundante. A gente não tem, a gente tem uma família de terreiro que a gente vem passando, né, de forma ancestral, mas são famílias pequenas, né? Hoje, o terreiro do pai Fernando, o meu terreiro, o terreiro de Nana, frequenta no máximo 70 pessoas por semana. E enquanto a religião monoteísta coloca a questão do dízimo como uma obrigatoriedade e ela se sustenta independente do dízimo, porque a gente sabe que tem outros caminhos, né? Se a gente for falar da Igreja Católica, sabe que tem uma sede no Vaticano que tem um próprio banco que vai arcar com essas exigências e tudo. A imunidade tributária para essas religiões, que tem uma questão econômica mais forte, não é só o IPTU. A gente tem que deixar muito claro. É muitas outras, inclusive para carro, né, para o IPVA e tudo isso. E a gente tem que colocar essa lupa econômica. Ali, a gente está pedindo, nesse caso concreto, apenas o IPTU. E veja só que contrassenso. O mecanismo de regulamentação faz com que regulamentar se torne mais caro que o próprio IPTU. Eu vou fazer uma conta que o pai Fernando fez para o repórter semana retrasada. Para você conseguir criar hoje uma associação, é por volta de R$ 1.500. E você tem que pensar... E uma coisa que eu passei, eu tentei criar essa associação, mas é muito difícil quando a gente fala de uma religião que está na periferia e que as pessoas têm receio, medo de vincular seus nomes a um CNPJ. Elas, né, são trabalhadores que estão aí no rolê todo dia, no corre. Vai me dar sua identidade para ser o tesoureiro da associação? Tem todo um outro debate ainda mais profundo de se vincular. Mas tá, vai que a gente consegue tudo e vai inscrever o CNPJ. Bem, R$ 1.500, R$ 1.600. Um CNPJ para ser mantido, eu tenho um contador. Acho muito difícil eu ter um contador hoje que não cobre pelo menos meio salário mínimo. Se cobrar 400, R$ 500 já é pouco, que a gente sabe disso. É a nossa experiência como Maria Filipa. No rolê anual, o valor de manter o CNPJ, se não é mais caro, é quase o valor de um IPTU de uma casa de terreiro, que quase sempre tem o terreiro, a casa do pai de santo e dos familiares do pai de santo, que é essa a realidade do nosso caso concreto, que é um terreiro e mais 3 casas. Então, não faz sentido você regularizar e colocar um ônus econômico que, se a imunidade tributária que eu estou pensando é diminuir custos, para alcançá-la, eu tenho um custo quase equivalente do que eu vou deixar de ter. Entende? Assim, tem uma coisa paradoxal aí, né? Porque para as religiões que têm um sustentáculo econômico maior, isso não é uma questão. Mas eu não posso colocar na mesma regra. E eu acho que a gente inova muito na hora de bater na impugnação. Teve um caso em Vitória da Conquista, a gente tem que agradecer muito a Ana Evangelista, que é uma companheira nossa, né, advogada, que mobilizou para a gente, no prazo fatal, contato com Alexandre, que é um vereador do PT em Vitória da Conquista, que fez uma tese de doutorado discutindo as imunidades tributárias de terreiro. Ele é um homem de terreiro e conseguiu fazer lá uma outra situação processual, que foi uma ação civil pública que envolveram mais terreiros, para discutir imunidade tributária, inclusive de terreiros na zona rural, que é muito comum na Bahia. E aí ele escreveu toda uma tese em cima disso, e isso foi muito importante, porque a gente mostrou que, para além daquelas primeiras
citações que você fez, Alexandre, né, do pacto, da Constituição, da questão internacional, porque acho que isso também é um diferencial. A gente sempre coloca controle de convencionalidade em todas as peças do Maria Filipa, se é para um terreiro ou se é para a mulher que foi presa ali com 14 gramas de maconha, o controle de convencionalidade é exercido porque a gente confronta essa magistratura que não quer pensar muito, né? E aí essa tese de doutorado desse pesquisador e vereador nos trouxe vários subsídios de um compilado emaranhado de decretos, decisões que reconhecem que o município deve ver o terreiro com uma outra lupa diferente da igreja. Então, assim, acho que os argumentos sólidos também da pesquisa, né? Então, como pesquisadora, e eu sempre gosto de falar isso também quando eu estou em sala de aula, as teses que a gente faz precisam ser alimentadas, né? No dia a dia forense. E esse é um caso concreto, que a utilização de uma tese de doutorado, de um caso que foi usado numa tese de doutorado, foi argumento assim para rebater as formalidades da contestação bem discutível da prefeitura. E acho que um último elemento que é interessante perceber na sentença é que a prefeitura em nenhum momento teve o esforço de dizer que ali não era um terreiro. Ela não colocou em discussão a nossa declaração. A gente fundamentou com fotos, né? Lógico. A gente recorreu às pessoas que a gente conhece no Ministério Público que faz um trabalho voltado muito, que é a CIMOS, né? Que teve muita interferência da professora Miraci, você sabe, Alexandre do Polos, que trabalha com mobilização social, e lá tem antropólogos, sociólogos e tudo. A gente falou assim, olha, se a questão é declarar, um laudo declara. Eu não preciso de um CNPJ para dizer que isso é um terreiro. Inclusive, o CNPJ é muito mais manipulável do que um laudo antropológico. Convenhamos, né? Mas nem isso eles requereram, dizer, não, precisamos de um laudo, nada. Vocês pediram, na verdade, vocês pediram um laudo, né? Tanto na petição quanto na impugnação, e não foi feito. E é interessante a gente pensar o seguinte, bom, aí o professor de processo falando, né, para a ex-aluna de processo, uma vez que a prefeitura não nega que lá seja um terreno, essa questão está em controvérsia. A única discussão que eventualmente a prefeitura pode querer fazer no eventual recurso que ela, né, deve fazer aí é discutir se vai ou não garantir o direito constitucional à imunidade, mas ela não pode mais negar que aquele local seja um local em que é um templo de religião de matriz africana. Essa questão ela já está em controvérsia, né? A impugnação da prefeitura é péssima, no final das contas, né? Ela podia ter contestado, dizendo, não reconheço aquilo ali como sendo um terreiro, vocês estão de má fé, etc, né? Mas ela nem sequer impugna, né? Ela não contesta essa parte. E a sentença é muito interessante quando ela cita decisão, acho que do STJ, falando justamente disso, né? Que o ente público é que tem que fazer essa impugnação. Ele tem que... Quer dizer, não é o terreiro que tem que provar que existe, né? Quem é a fazenda pública tem que provar e tem que se contrapor a isso. E ela não faz isso. Né? Eu até separei essa parte que eu achei interessante, que foi a novidade que a gente não tinha se atentado, é o entendimento do STJ, que diz que, se tratando de entidade religiosa, há presunção relativa de que o imóvel da entidade está vinculado às suas finalidades essenciais. E, então, assim, a descaracterização dessa presunção precisa ser questionada pela Fazenda Pública, e isso não foi. E aí ela não tem muito mais o que ela vai poder discutir em eventual recurso. Se ela quiser inovar no eventual recurso agora, ela estaria... enfim, ela não tem mais espaço para isso, né? Uma coisa que eu acho bastante interessante, que foi mencionado nas petições de vocês, é a questão da boa-fé, né? Está implícito ali. Ou seja, o CNPJ não prova nada e, ao mesmo tempo, ele não é o CNPJ que vai trazer boa-fé à atividade que está sendo feita lá. Aliás, boa-fé você não prova, né? A má-fé que tem que ser provada. A boa-fé é sempre pressuposta.
e se não houve impugnação com relação à boa-fé, à verdade de que aquele local é um local há 22 anos, né, inclusive, de um terreiro de Umbanda, então não há o que se falar por parte da prefeitura. Eu estou falando com relação aí, eu estou falando isso por causa de uma manifestação que teve na reportagem, falando que o CNPJ, ter o CNPJ traria maior segurança jurídica e tal. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Vocês já falaram um pouco da questão do custo, né? Mas queria que vocês falassem sobre essa questão. Não seria mais fácil, então, ter um CNPJ? Qual que é a realidade das religiões de matriz africana no Brasil com relação a isso? Eu tenho uma leitura em relação a essa questão do tal CNPJ, né? Que é uma leitura que o Brasil tem um déficit democrático tão grande que virou requisito para participação social ou para reconhecimento social um registro num cadastro. Né? Você ser cidadão pura e simplesmente não é suficiente. Porque isso é usado para várias coisas, né? A gente trabalha com pessoas encarceradas, os movimentos familiares vivem às voltas com isso. Precisamos ter uma associação, precisamos ter um CNPJ, porque senão o juiz não recebe, porque assim, o déficit democrático no Brasil é assombroso, né? É tão assombroso que cria essas narrativas. E, por sua vez, o racismo é tão sofisticado, né? Que ele também cria uma demanda para as pessoas negras e, por consequência, para as religiosidades negras de provarem que existem e que existem fazendo o que estão fazendo. E então, assim, as pessoas negras e as religiões de matriz africana estão sempre se defendendo de uma acusação inexistente. Então, eu preciso ter o CNPJ do meu terreiro para provar que eu sou honesto, para provar que eu sou um pai de santo certinho, uma mãe de santo certinha, para eu poder existir enquanto religião. E ninguém vai chegar na Igreja Católica e pede o CNPJ da Igreja Católica. Ninguém vai chegar na paróquia da Boa Viagem e vai aqui, padre, eu queria ver o CNPJ para ver se o senhor é o senhor mesmo. Entendeu? Ninguém faz isso. Mas para tudo que está ligado à negritude, existe essa demanda de provar a honestidade, de provar a lisura, de se provar enquanto bom, né? Porque tudo que está ligado à negritude é ruim, é mal, é perverso, é errado, é o malandro, né? Essa coisa toda. Então, quando essa pessoa faz esse tipo de afirmativa, né? Além de mostrar, né, que falta um letramento racial, falta um letramento, inclusive, em relação à própria ideia do direito. Assim, a pessoa está muito limitada, né? Está presa num lugar de muita mediocridade jurídica, assim, sem misericórdia nenhuma, porque eu vou te contar. É difícil, né? E é importante dizer que foi representante da OAB no debate de liberdade religiosa. Parecia, eu conversei com outra companheira nossa, que está nos direitos humanos na OAB Federal, né? A Silvia falou assim: nossa, mas pareceu uma declaração do advogado da prefeitura. E aí eu acho que aí é problematizador ainda mais, que é qual lente está sendo lida a liberdade religiosa dentro da nossa OAB, né? Porque se para exercer a liberdade eu tenho que contestar as próprias legislações infraconstitucionais, ser advogada é isso, né? A gente pressupõe, ainda que seja difícil, a gente vai precisar contestar. Então, eu acho que o que causou muito surpresa para a gente foi achar que e é também a limitação, né? Será que só um CNPJ que regulariza? Eu não tenho tantos outros mecanismos, eu podia ter um espaço dentro da prefeitura com antropólogo, sociólogo, qualquer pessoa das ciências humanas, um historiador, tudo que sentar para conversar com um pai de santo, que é pai de santo, e tem um letramento religioso de matriz africana, só de ir no terreiro, ficar lá meia hora, vai saber se é um terreiro de verdade, né? Então, assim... E o ônus seria da prefeitura, né? Não é do terreiro, né? O ônus é da prefeitura. É a prefeitura, ou então, no máximo, o Poder Judiciário. Vocês pediram na petição de vocês que, olha, Poder Judiciário, faça aí uma perícia e tal. O Poder Judiciário, o juiz entendeu que nem precisava, na verdade, né? Não era necessário. E como a prefeitura não impugnou, a prefeitura não questionou se aquilo lá era ou não era um lugar, se era ou não era um terreiro.
Então, na verdade, nem era necessário, né? A prefeitura tinha poder para fazer isso. Ela não quis fazer, então nem o juiz achou que isso seria necessário, né? E a resposta da prefeitura, né, falando que nunca impediu. A própria legislação que a prefeitura tem hoje, né, exige o CNPJ. Você não consegue nem protocolar o pedido de imunidade tributária porque você não tem os documentos que a lei exige, né? E com essa coisa do tudo virtual, né, essa impessoalidade toda, isso tem suas vantagens, mas para quem está em maior vulnerabilidade, tem ônus muito graves, né? Tem desvantagens muito substantivas. E a prefeitura não se deu o trabalho de refletir realmente, temos um problema, essa decisão nos mostra um problema, vamos resolver. Eu tenho falado muito de maturidade institucional, né? Os nossos gestores públicos atuais são muito imaturos institucionalmente, né? Não são capazes de dar respostas assertivas e resolutivas às demandas, né? É muito preocupante isso, né? Para mim foi ainda mais preocupante perceber que um padre que é contra a imunidade tributária, que está nessa reportagem, que é do Tempo, só para esclarecer as pessoas que estão nos acompanhando, no jornal O Tempo saiu, foi no nosso terreiro, foi tirar foto, conversar com o Fernando e tudo mais. Um padre que lida com liberdade religiosa falou assim: olha, eu sou contra a imunidade tributária. Igual, por exemplo, o nosso orientador, o professor Marcelo Catone, ele fala, eu acho que isso não deveria existir, porque é um Estado laico. Mas desde que existe, tem que ser para todo mundo. E se tem obstáculo para uma, tem que criar meios. É o Estado que tem que criar mecanismos para viabilizar. Então, esse mundo está muito desconcertado quando um padre é mais prudente numa declaração de uma decisão judicial do que o representante da OAB. Isso me provoca uma certa angústia, inclusive, de como que a gente vai lidar, né? Mas é isso, eu acho que e foi uma vitória que fez bem a autoestima dos meus irmãos de santo, né? De saber que, né, todo mundo se envolveu, foi para a reportagem, e falaram assim, nossa, isso existe, aí já chegou na casa da minha avó de santo, hoje conversando, a diarista da minha casa também é de terreiro, ela falou assim, nossa, eu vou levar para o meu pai de santo também para saber, porque parece que é uma coisa distante, mas não é. Nós pegamos, antes da pandemia, 2 terreiros, isso eu acho que é importante registrar, pequenos, com essa configuração, porque vamos dizer, não gosto da palavra normal, mas o comum, o diário, é terreiro pequeno, não são grandes terreiros. 2 terreiros que estavam sendo quase desapropriados por dívida de IPTU. Não sei se a Nana lembra. Foi até o terreiro de um colega nosso do doutorado, do Éder. Nós fomos no Ministério Público para parar a desapropriação e tudo. Porque uma desapropriação de um terreiro, acho que é importante deixar que a gente estava conversando antes, Alexandre, significa tirar todo o sagrado do terreiro de dentro e para ir para outro lugar. Porque igual o altar de uma igreja é muito importante, aquele, né, que tem toda a questão religiosa e do sagrado, o nosso atabaque é nosso sagrado, né? As insígnias dos orixás, a machada de Xangô, o espelho da Oxum, tem coisa que está lá nesse terreiro, 22 anos naquele lugar, fora os 8 que já foram em outro. São 30 anos de energia de tanta gente que já passou por lá. Aí você vai jogar tudo na rua? Para onde que você vai levar isso? E existe fundamento também na terra, porque a gente é uma religião de terra. Então, o terreiro em questão foi construído para ser terreiro, e a grande maioria é. Então, lá dentro dos tubulões, e meu pai de santo fala isso com o olho embargado, quase chorando, tem axé nosso, tem metal, tem toda uma produção de saber. Então, assim, desapropriar um terreiro é desapropriar o próprio sagrado. Então, isso é muito sério. E a gente sabe que não é uma coisa que nunca aconteceu. Só a nossa instituição sabe de 2 casos antes da pandemia, e com a pandemia a gente perdeu muitos contatos, porque os terreiros, muito ao contrário de outras religiões que quiseram ter cultos, as nossas fecharam e foi servir marmita na rua, sabe? Então, assim, os terreiros foram os últimos das religiões a voltar, inclusive. Acho que é bom deixar registrado, né? Esse senso do cuidado foi muito presente.
Bom, eu queria agradecer demais vocês duas por estarem aqui, pelo trabalho que fazem. Queria que vocês, enfim, falassem, para concluir, o que vocês querem mais acrescentar, qual é a... Enfim, deixar inclusive as redes aí do Maria Filipa, para quem quiser fazer contato. Fiquem à vontade. Bom, agradecer também, Alexandre, a oportunidade de a gente estar aqui falando, né, de uma questão tão importante, né, que é a liberdade religiosa no nosso país, que está num momento tão difícil de ser exercida, né, que, inclusive, em ameaça até a própria laicidade do Estado, né, e eu acho que o enfrentamento a essa ameaça à laicidade do Estado exige que pessoas de religiosidades não cristãs, né, que não são de matriz cristã, se posicionem e se coloquem enquanto pessoas que professam essas fés e defendem essas fés, né? Os terreiros, a religiosidade de matriz africana sobreviveu muito reivindicando a leitura de cultura, né, de um ambiente cultural, e é um desafio agora se posicionar nesse lugar da religião, né? A Igreja Católica não precisa reivindicar seu lado cultural para ser respeitada enquanto igreja, e nós não temos que reivindicar nosso lado cultural para sermos respeitados enquanto candomblé, ou enquanto umbanda, ou enquanto ifá, o que seja, né? E não importa a nação. Então, eu acho que esse recado, principalmente para as pessoas que são da religiosidade matriz africana, né, galera? Tá na hora de sair do armário. Literalmente é essa o que precisa ser feito, né? Todo mundo sai para a rua com suas guias, com seus contreguns, né, com suas roupas, se afirmando enquanto quem está nesse lugar e não se ocultando pelo temor do que pode acontecer, né? Nós somos muitos e muitas, né? A gente não precisa fazer isso. E a nossa fé no nosso sagrado nos protege e muito, né? Eu costumo falar, eu acho que o desespero desse eurocentrismo, né, é que não podem nos matar, né? Porque a gente não morre, a gente vira ancestral, né? Se os brancos ainda estão buscando, né? As pessoas de religiosidade pautada no cristianismo ainda estão buscando a imortalidade, nós já reconhecemos e vivemos há muito tempo. Então, a gente não tem essas mesmas preocupações, né? A gente não tem preocupação de ir para o inferno, a gente não tem preocupação com demônio nenhum, ele nem existe. Então, assim, a gente tem preocupações mais úteis na vida, né? Mais preocupadas com o cuidado e com a responsabilidade, né? Com a responsabilidade por seus atos, em assumir suas consequências, em saber que a gente pode tudo, desde que a gente seja responsável por tudo que virá a partir das nossas decisões. E isso incomoda bastante, né? A gente não precisa temer a ninguém. Isso eu sei que causa um desconforto muito grande em muita gente. Então, eu quero que meus irmãos e irmãs, né, nessa fé, que eles saiam do armário mesmo, que botem sua cara na rua, e estamos à disposição para aqueles que precisarem da nossa ajuda em relação tanto a essa questão do IPTU, mas como outras questões afeitas à intolerância religiosa. A Assessoria Popular Maria Filipa é fundada, como eu disse no início, por pessoas de matriz africana, é conduzida por pessoas de matriz africana, tem entre todas as suas trabalhadoras pessoas de matriz africana, né? Então, é muito reconfortante, inclusive, trabalhar num ambiente em que você sabe que os valores, né, civilizatórios são os mesmos. E acho que colocando a outra ponta, né, do ponto de vista processual, a gente ainda tem a questão do tribunal agora. Eu acho que todo esse espaço que você está dando aqui, que o jornal e que a gente vai procurar outros lugares, somos advogadas populares. A gente sabe que a luta jurídica anda do lado da política. Então, a gente quer também apertar a prefeitura, né, que anda com discursos perto de campanha extremamente progressistas, só que nem tanto. Quem sabe a gente sente numa mesa de diálogo e converse, né? A gente está buscando isso, porque eles têm 30 dias, o prazo em dobro,
para reconhecer que regulamentação jamais foi sinônimo de CNPJ, né? Então, a gente tem ainda esse campo, a gente quer que essa decisão se confirme e que a gente consiga fazer desse caso, se precisar, inundar o judiciário mineiro no sentido de mais pedidos, faremos, porque a gente já tem uma decisão positiva, né? Porque isso, para mim, é uma questão de ver a sobrevivência de pequenos terreiros, né? A primeira coisa que foi perguntada ao meu pai de santo, e o que você vai fazer não tendo esse valor, poderia ir para onde? Aí a gente vê que é uma religião de resistência. A cozinha do meu terreiro não tem piso até hoje. Foi tudo sendo feito na doação, é uma outra lógica de solidariedade. Então, hoje já se pode pensar num piso, né? E é uma religião que eu acho que é muito importante. Enquanto se reconhece o assistencialismo e a questão social nas religiões cristãs, não se reconhece no terreiro. E no terreiro eu convivi, eu já tive a oportunidade de morar dentro do terreiro 1 ano da minha vida. É um lugar que cuida de conflitos sociais muito graves. Muita coisa que poderia virar um feminicídio é resolvido ali no banco, conversando com o pai de santo, sabe? Então, a gente tem que pensar essa dimensão. A imunidade tributária é um reconhecimento, mas a intolerância religiosa nega o papel social das religiões de matriz africana. Isso, para mim, é muito mais grave. Na pandemia, as pessoas batiam na porta, eram dos terreiros, para distribuir cesta básica, marmita. E, assim, o trabalho de mediação que existe... Eu falo que a primeira vez que eu fui advogada popular foi dentro do meu terreiro e o terreiro da minha avó de santo. Era saber das mães ali, sem nome do pai, pensão. O terreiro é esse lugar de assistência social, sim. Então, eu acho que é um debate muito mais profundo e esperamos que a prefeitura abra um diálogo, porque a gente está disposta a construir outras formas de ver a imunidade tributária e a liberdade religiosa. E aí podem nos contactar pela Maria Filipa, que a gente tem uma página no Instagram, AP Maria Filipa, e a gente tem um site também, apmariafilipa.com.br. Todos levam para o nosso canal a gente tem Zap para falar, tudo, e a gente responde, e é importante que outras casas de Umbanda e Candomblé saibam que existem outros caminhos para se conseguir esse direito constitucional. E agradecer muito pela oportunidade. Isso, nosso... certinho? Sim, nosso site. Tá aí, isso. Pessoal, para todo mundo fazer contato com as meninas do Maria Filipa. Eu queria agradecer, então, demais vocês duas estarem aqui num sábado à tarde para poder falar de coisa tão séria, mas, enfim, extremamente importante. Como professor de Direito Constitucional, é algo que eu, apesar de vir de uma religião cristã, de toda uma herança cristã, eu sempre reconheci e reconheço a importância do amor ao próximo como um fundamento maior aí de qualquer solidariedade social, qualquer fundamento de qualquer convivência humana. Eu acho que é isso, é o princípio básico aí, inclusive das religiões de matriz africana, é o respeito, é a solidariedade, enfim, acho que é isso. Bom, obrigado então, meninas, obrigado pessoal que esteve presente, tivemos aí várias pessoas comentando, e é isso, eu já deixo aqui um comentário do Rodrigo para a gente fechar e da Sheila também. Obrigado, gente. Muito axé para todo mundo. Axé, gente. Obrigada. Bom sábado.